O protagonista chega exausto em seu apartamento depois de um dia muito cansativo na escola e percebe um som muito alto. Até poderia ser algum vizinho barulhento, mas não. Quanto mais se aproximava de seu apartamento, a música começou a ficar cada vez mais alta. E além de tudo, era uma música totalmente vulgar, bem hit brasileiro mesmo. Quando chega em sua casa, acaba dando um susto na garota que tava lá, que já pergunta se ele não sabe bater antes de entrar. E ele responde carinhosamente como: a casa é minha. E eu achei uma resposta bem digna ao momento. Ele já pede para ela não fazer mais tanto barulho, para não incomodar os vizinhos. Ela escuta e já provoca o protagonista, com um ângulo de câmera bem picante. Ela, vendo que ele entrou muito rápido, já brinca com a suposta situação. E se eu tivesse trocando de roupa? Já grita pela polícia e ele responde: então isso seria uma invasão domiciliar. O cara tem preparo. Mas a mina é o próprio Light Yagami e diz: você acha mesmo que ganha de uma mulher na justiça? E deu checkmate, cavou a cova, jogou ele dentro e enterrou. Então ele percebe onde está a chave que ela usou para entrar em sua residência. Então o protagonista recebe uma ligação muito importante do seu tio, com as seguintes palavras: eu tenho um trabalho muito bom para você, mas eu preciso saber se você tem namorada. Nessa hora imaginei que iria usar o rapaz de garoto de programa. Aí a Iroha, que está do lado dele, incorpora o capiroto e começa a provocar. O protagonista, para disfarçar, diz que pegou um gato para cuidar. Isso tudo enquanto ela o provoca. Dá pra ver na cara dele, ele só quer dar um pontapé bem dado, mas tá evitando o cancelamento. Com isso, o tio diz que logo fala com ele e desliga. Assim que desliga, ele percebe que ela já está de volta em sua cama, como se nada tivesse acontecido, e sai muito feliz depois de ver que concluiu seu trabalho. Fez a vida dele uma zona total. A cena corta para ele no colégio e ele está fazendo sua atividade e vê que um colega de classe derrubou uma borracha, e ele, como é bem prestativo, já pega e entrega a ele. E o rapaz, como é bem educado, já disse que não tinha nem percebido que ele estava ali. Algo bem legal de dizer. E aí chega seu melhor amigo. Lembra da Iroha que estava alguns segundos atrás? Ela é irmã dele, e dá pra perceber o contraste gritante. Enquanto ela é extremamente travessa e agitada, ele é calmo demais. Parece até que usou a erva da paz. E chega a melhor personagem dessa história inteira, a professora. Ela é bandona, bonita e inteligente. Eu ia dizer inteligente. Ela é a professora de matemática. E depois disso, eu comecei a gostar bastante dessa matéria. Eu não sei nem explicar o porquê. Só aconteceu. No final da aula, a Iroha aparece em sua sala. E todos os alunos ficam incrédulos ao ver ela lá, falando com o protagonista. Enquanto eles estão a sós, ela é travessa demais. No dia a dia, ela é aluna quieta e tímida. E enquanto eles conversam, ela começou a dar em cima dele. E fala que era totalmente apaixonada por ele. E de fato, abriu seu coração. O que fez ele ficar se tremendo e com o coração a mil. Mas no fim, não passou de uma mentira. A Iroha estava apenas zoando. Essa sabe as vantagens de ser mulher e usa muito bem a seu favor. E então ele sai pistola, perseguindo ela pela escola inteira. Agora pela noite, ele está em uma lanchonete com seu tio para conversar sobre a ligação de mais cedo. E o tio, que não presta nem um pouco, já fica fazendo cantadas na garçonete, deixando o moleque totalmente desconfortável. E como quem não quer nada, o protagonista precisa ir no banheiro. Simplesmente necessidades, né? Necessidades básicas do ser humano. E ao entrar, ele vê uma garota lá dentro e toma uma porrada na barriga, para o maluco ficar esperto. Iroha, que no seu dia a dia enche o saco dele, já percebe que algo aconteceu, mas ignora. E aí já estão os três juntos de novo. O protagonista descobre que na verdade ela é a sua prima. Os dois brincavam muito enquanto eles eram crianças e viviam juntos. E no final, qual era o objetivo da ligação? A Mashiro iria estudar em uma escola mista, já que antes ela estudava em uma escola apenas para garotas. E como o tio não queria homens indo para cima dela, pede para que ele finja ser namorado dela, para poder proteger ela. E agora faz sentido a pergunta: se você tem namorada? O tio, com uma ideia horrível, decidiu que seria a melhor solução. E mesmo com os dois não gostando da ideia, eles acabam aceitando. O Akiteru chega na escola para começar um novo dia, e Iroha já aparece perguntando como foi a reunião com o tio. Akiteru percebe que ela é bem insistente nas horas erradas. Na sala de aula, Mashiro se apresenta e rapidamente diz que vai estudar junto deles, e sobre o seu namoro com Akiteru, deixando a turma totalmente em choque. Um aluno já pergunta onde foi que eles se conheceram, até que ela começa a mencionar o banheiro e aí percebe que falou besteira e diz
que não se lembra e sai correndo para o seu lugar. Como os dois iriam sentar lado a lado, ela diz que odeia ele, literalmente pelo aquele caso no banheiro. Pelo visto, as coisas começaram muito ruim. O amigo dele pergunta por que ele escondeu essa informação de todo mundo, e ele acaba explicando tudo. E o seu amigo diz que a Iroha também ama ele. O protagonista já corta esse papo torto, e no fim, diz que ele tá parecendo um protagonista de comédia romântica. Quem diria? Olha a referência na nossa cara. O aluno da frente já chega perguntando como ele conseguiu isso. Além de namorar, ainda tem outra garota linda indo atrás dele. Mashiro nessa hora olha para ele com um olhar de desprezo. E Akiteru, para evitar isso, diz a ele que descobriu que a professora deles gosta de maromba, naipe de bitelo, e ele sai muito animado. Mashiro começa a sentir fome, e com o poder de ser mulher, ela já pede para que ele vá comprar onigiris de frutos do mar. Ele vai, não tem jeito. A professora mais espetacular finalmente chega, perguntando se fizeram o dever de casa. Um dos alunos diz que acabou esquecendo, e ela deu uma bronca tão grande nele que eu vi e comecei a tremer. Chegou ao fim da aula e a professora pede para Akiteru, no próximo intervalo, vá até a sala de orientação. Os alunos ficaram sem acreditar do porquê ele estava sendo chamado, e então ele sai da sala para poder ir. Passa por uma escada e chega em um corredor bem macabro. Ao entrar na sala de orientação, mais parecia um lugar de tortura, e quando ele se senta, a pose da professora fria se quebra totalmente. Ela começa a pedir desculpas de joelho. Somente durante as aulas ela era a Rainha Veneno, e ela fazia parte do grupo principal. Foi o primeiro grande plot da história. No fim, ele deixa ela capotada, e ele se lembra como conheceu ela. Ele estava em um evento, até ver um mangá com uma arte bem esquisita, cheia de fetiche, e quando vai falar com a autora, percebe que ela era sua professora. E aí desde então, ele usa esse segredo para fazer ela escrever roteiros para ele. Antes de sair, ele explica sobre o suposto namoro, e a professora fala para ele cuidar bem da garota. Como professora, foi explicado algumas coisas. A Mashiro era reclusa e sofria bastante bullying em sua antiga escola. A Akiteru volta para a sala e pergunta se ela não quer ir junto com ele. Ela já dá uma bronca e dá um fora. A galera ao redor já percebe que ela é bem tsundere, alguém que gosta de chamar bastante atenção nessas horas. Ela, envergonhada, sai correndo muito rápido. O protagonista estava amarrando os tênis até que a Iroha aparece e se joga nas costas dele. E pelas palavras dela, estava quase grudada, porque ela estava supostamente sem o sutiã. Akiteru começa a ficar com dúvida se era real ou fake, porque se fosse fake e ele olhasse, ela iria zoar bastante ele. E além disso, começou a pensar, pô, todo mundo acha que ele namora, mas se por acaso geral vê ele com outra pessoa, iria ser bastante suspeito. Então ele segura ela e sai correndo igual o cavalinho. Uma situação bem vergonhosa, mas que cumpria bem o seu objetivo. A Iroha, vendo isso, vê que ele não vai parar, pede desculpas, e aí, como um bom cavalheiro, ele solta ela com muita delicadeza no chão. Já que em algum momento a Iroha ia precisar saber, Akiteru conta toda a história para ela, e ela diz que vai ajudar ele. Afinal, ele não entende o coração feminino. No outro dia na escola, ele aparece com uma coleira de cachorro e diz que vai carregar as coisas dela. Começou a ser literalmente um subordinado, se oferece até para carregar ela nas costas, o que faz ela ficar muito envergonhada, e puxa ele pela corrente. Ela começa a reclamar de tudo, até a Iroha aparecer e falar que foi ela que ajudou a bolar esse plano. Mashiro pensa que tudo foi planejado para fazer ela passar vergonha, pensa que foi de propósito e sai muito pistola de lá. O protagonista reúne seus amigos com um intuito simples, fazer uma festa de boas-vindas à nova moradora. E ele tem uma ideia muito boa, mostrar a ela o quanto eles são chatos. Até nesse momento, a sua professora estava em sua skin totalmente casual e tomando sua breja. O protagonista começa a conversar com seu amigo sobre o fato de talento. Ser talentoso, mas não saber usar, faz com que um dom se torne uma doença. E aí mostra que seu amigo é um amigo de verdade. Ele tem uma grande admiração por Akiteru. Essa cena dele ficando meio corado ficou bem suspeito. A trupe só não tá completa porque um dos amigos, o Makigai, estava na estreia de sua light novel. Aparentemente se tornou um escritor bem renomado. A professora usou a desculpa de estar bêbada e fica se jogando em cima do nosso protagonista, mas ele já manda um sai do meio. Ele aproveita que tá com a atenção de todos e fala algo muito importante. E a cena corta para ele indo lá na casa de sua prima, convidando ela para a festa, mas ela já está de saco cheio. Mas mesmo ignorando, ele acha isso um desafio e enche a caixa de correio dela com convites. Nem dentro da escola a garota tem paz, ela fica recebendo bilhetinhos. Foi tanta insistência que ele ficou perseguindo ela em todas as situações. Enquanto as coisas não dão certo, ele vai falar
lá com a Iroha no mercado, vão fazer compras. A Iroha vê amostras grátis, onde tem salsicha com queijo, e ela come bastante, já aproveita para oferecer ao nosso protagonista, mas ele recusa. E a mulher do caixa fica muito brava de ver o jeito que ele tá tratando a garota, e sentindo a pressão, ele acaba aceitando. A Iroha, vendo toda a situação, fica muito feliz, porque deixou o prota totalmente constrangido. A vergonha alheia tenta fugir deles, mas eles são mais rápidos. No mercado, a Iroha diz que ele só não conseguiu o que queria porque não encheu o saco da garota o suficiente, que ele pode ser até mais chato para conseguir chamar a atenção dela. E escutando isso, diz que vai ser muito mais chato. No dia seguinte, a Akiteru junta seus amigos e começa a operação TI. Todos estão prontos em seus lugares. Ele fica do lado dela e mete o migué. No fim, ele diz que quer ir junto com ela, afinal vão para a mesma direção. Mas antes de ele terminar a frase, a Mashiro já mete o pé e começa uma perseguição. Ela pergunta o porquê que ele tá seguindo ela, e ele fala que é só impressão, eles estão apenas indo para o mesmo caminho. Mashiro, que é muito inteligente, muda sua rota, e ele sem escolhas faz o mesmo, o que faz revelar a verdadeira intenção dele. Mashiro sofria bastante bullying, então ela mesmo se isolava das pessoas em todas as situações, e na discussão deles, ela acaba caindo na água. No impulso, ele tenta segurar, mas cai também. Como diria o filósofo Aristóteles, se não for ajudar, atrapalhe. O que importa é tentar. No chão, ele percebe que ela tá bem sexy, o que deixa ela bastante envergonhada. Depois, eles começaram a conversar e ela confessa tudo. Diz que tem medo de não conseguir se enturmar. Ela não odeia ele nem nada do tipo, mas com o tempo ela foi se acostumando a ficar sozinha. E aí começou a rir e se abrir depois de tudo. Os dois finalmente estão em sintonia, então foram voltando para o apartamento dele. E quando chega, percebe que tava geral lá para a festa de boas-vindas. E a Mashiro foi bem recebida pelo grupo principal. E é isso, rapaziada, estamos chegando ao fim. Esses foram os 3 primeiros episódios de Tomodachi no Imoto ga. Espero que vocês gostem, e se querem continuação, comentem bastante. E se quiser nos apoiar, tem um sistema de seja membro. É isso aí, valeu e fui.